pagar trabalhos espirituais realmente ele é pecado? Essa daqui é uma dúvida que muitas pessoas têm, incluindo religiosos de outras vertentes de religião, com a parte dos evangélicos, dos católicos e por aí vai, né? Muitas pessoas têm essa crença de que se você pagar, né, um trabalho espiritual, você vai para os quintos dos infernos, você vai queimar no fogo das chamas, enfim. Porém, aqui nesse vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para vocês uma teologia bíblica, no caso, trazendo, obviamente, os 3 pontos principais, que é onde fala sobre a condenação de trabalhos espirituais. Eu vou passar para vocês a visão, a nossa visão, né, espiritualista, no caso, porque a gente que é espiritualista, nós somos pessoas abrangentes, digamos assim, dentro do âmbito das religiões, né? Então, por esse motivo que nós temos, assim, uma outra visão diferenciada sobre a parte espiritual, tá? Então a gente tem uma visão mais aberta. E eu vou trazer para vocês hoje os 3 principais pontos que falam sobre a condenação do inferno, né? E obviamente eu vou estar trazendo uma explicação teológica aqui para vocês. Eu vou estar trazendo para vocês aqui a parte de Deuteronômio, né, que fala lá sobre a condenação dos pecados, feitiçaria, bruxaria e tudo mais. Eu vou trazer para vocês também a parte de Gálatas e Oséias, tá? Então são esses 3 pontos mais principais ali dentro da Bíblia que falam sobre essa parte espiritual, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é um trabalho espiritual? Trabalho espiritual, você vai estar oferecendo a espiritualidade, que é coisa que não é diferente, porque na época, na parte lá na parte das pessoas que cultuavam a Deus, eles faziam ali sacrifícios, obviamente, de animais. A diferença é que nós não mandamos crianças para Jesus, né? Então, mas naquela época tinha-se assim também, onde eles mandavam crianças também para Jesus, né, em modo de oferta. Não diferentemente, mas eles davam lá milho, eles ofereciam plantações, como soja, eles ofereciam os animais do rebanho, vacas, ovelhas e por aí vai. Então não era diferente, só que porém, entretanto, todavia eles ofereciam a Deus. Trabalhos espirituais não é diferente, né? Então essa metodologia veio também através, obviamente, da Bíblia. Porém, a religião de matriz africana, ela não é uma religião cristã. Ela é uma religião, obviamente, vindo da África. Então são rituais próprios da África, onde não se tem envolvimento algum com a parte cristã, né? Então, ou seja, são trabalhos vindos da África para o Brasil, né? Então, consequentemente, a gente faz trabalhos africanos, né? A gente, digamos que converteu, no caso, a parte do candomblé, a gente converteu para a linha brasileira, né? Então, nesse sentido, nós fazemos oferendas e ofertas a entidades como meio de troca para que eles possam estar vindo a trabalhar ao seu favor, né? Então, trabalhos espirituais, numa metodologia mais simples, é uma oferta. Nós estamos ofertando algo para a espiritualidade para que eles possam estar vindo a trabalhar aqui para você. Então, o que é um trabalho espiritual? É uma troca. Trabalho de magia, ele é uma troca. Então a gente está trocando aquela matéria a favor, no caso, do seu problema. Então a gente está pedindo auxílio às entidades para que eles possam estar vindo a trabalhar para você. Então toda oferta oferecida é um meio da entidade pegar força, né, um alimento à entidade para que eles possam estar vindo a trabalhar para você. Tá, então um outro ponto no caso na prática, né, na prática, no caso, o que muda de um ali para o outro? Basicamente, ele não muda nada. Por quê? Porque todo tipo de trabalho espiritual, ele vai envolver uma coisa chamada intenção, tá? Então, ou seja, nós estamos pegando uma intenção de um trabalho espiritual e pedindo um auxílio para a espiritualidade para que eles possam estar ali nos ajudando, né? Então, consequentemente, a prática, no caso, a gente está pedindo ali para aquela entidade ou para aquele ser, né, vamos chamar assim, para que eles possam estar vindo ali a estar intercedendo, né, obviamente, ali para você. Então, assim, toda energia, no caso, vinda a estar trabalhando ali para você, é uma entidade, né? Então, assim, é para prosperidade, é para linha amorosa, é para uma pessoa que está ali te prejudicando, é para alguém, no caso, que está atrapalhando o seu caminhar, é uma rival que surgiu no meio. Então, assim, tudo vai no caso da intenção. Então, a energia vai trabalhar ao seu favor,
tá? Então, quando você faz ali um trabalho ali de magia, você está pedindo, obviamente, ali para uma entidade, no caso, para que ela possa estar vindo estar te ajudando. Então, tudo vai ali no caso daquela intenção pela qual você está pagando ali o seu trabalho espiritual. Aqui, como o meu canal ele é voltado, obviamente, para a linha amorosa, como você já deve ter percebido, todo e qualquer tipo de magia, nós estamos trazendo ali uma intercessão ali de uma entidade para que ela possa estar te ajudando no seu caminhar. Então a gente está pedindo o quê? Para que uma entidade ela venha estar trabalhando ao seu favor, resolvendo um problema seu que hoje você está sofrendo. Muitas pessoas, principalmente pela linha da Umbanda, eles entendem, no caso, que trabalho de magia pela linha amorosa, principalmente trabalho para amarração amorosa, ele é um trabalho imoral porque ele vai contra a vontade da outra pessoa. Então, assim, dentro do entendimento, a Umbanda, ela entende, por isso que Umbanda não faz amarração amorosa, eles entendem que você pode estar fazendo mal para outra pessoa porque aquilo ali vai estar quebrando o livre-arbítrio ali dela. Quando utiliza-se esse tipo de termo, né, quando usa, no caso, essa palavra, o que ele está querendo dizer para você? Que a Umbanda, ela é uma religião completamente moral. Então, eles trabalham com a parte moral. Aí que entra a parte do cristianismo dentro da religião de matriz africana, que é onde a Umbanda se considera uma religião não somente como de matriz africana, mas que também traz ideologias cristãs, né? Então, por isso que dentro de alguns terreiros de Umbanda possui ali imagens de santos, né? Então é por esse motivo que tem terreiro ali que vocês encontram imagem de santos católicos ali dentro daquela instituição. Dentro da parte da Quimbanda, que ela é uma religião completamente diferente, seja ela Quimbanda com K, vindo com conhecimentos vindo da parte do Candomblé, ou a Quimbanda com Q, que ela é uma religião de matriz africana brasileira, então ela é uma Quimbanda brasileira, que é aí que entra a parte da Quimbanda independente, no caso, que ela não se mistura com outras vertentes. Dentro da nossa crença, nós não acreditamos nessa parte. Então, assim, a gente não acredita na moralidade. Então, a gente não gosta. No caso, porque a gente gosta de ter liberdade para a gente poder estar trabalhando. Por isso que ela é uma religião completamente distinta. Então, a gente não acredita em karmas energéticos. A gente não acredita que aqui se faz, aqui se paga. A gente não acredita que você fazer um mal pro outro, você vai pagar por isso. Então, esse termo de moralidade, ele é algo vindo da parte do cristianismo, tá? Então, dentro da parte do cristianismo, você tem que estar sempre reverenciando e trazendo, no caso ali, Deus em primeiro lugar. Então, por isso que existe essa parte moral. Então, ter o respeito aos animais, você não faz mal aos seres humanos, enfim, mas isso, claro, dentro da lei brasileira, obviamente, você não vai oferecer um ser humano, por exemplo, numa prática religiosa. Isso daí é algo que é crime, então não existe. Fora que isso daí também é loucura, né? Isso daí não é religião, isso é loucura. Então, assim, converte-se, no caso ali, só que não muda muito também a parte da conversão ali sobre os animais, né? Os animais, eles permaneceram, né? Mas isso, claro, isso daí não é do cristianismo em si. Isso daí já vem como práticas do Oriente Médio, práticas vindo também na parte de Israel também. Então, isso daí já é algo mais antigo, você oferecer animais ali em trocas de favores de entidades. Então, dentro da nossa crença, só que isso, claro, vem da parte da parte do Candomblé, né, obviamente, porque vem da África, no caso, todos esses ensinamentos, no caso, vem da parte do Oriente Médio, da África e tudo mais. Então, quando você faz uma oferenda ali, uma oferta de animais, alimentos, como arroz, a parte do trigo, a parte da farinha, do feijão, da bebida, do cigarro e tudo mais, você está fazendo uma troca ali com uma entidade para que ela possa estar se alimentando daquilo ali. Então, essa parte toda, ela já é algo antigo. Então, só que assim, dentro de um trabalho de magia, tudo tem que estar simbolizando alguma coisa. Então, a parte da prosperidade é o arroz, que no caso são os grãos, né? Ali é o grão, é o trigo, é a bebida, enfim. Então, toda essa parte alimentícia. Então, ela está simbolizando uma prosperidade. O dinheiro traz a prosperidade e por aí vai. A parte da linha amorosa já é utilizado partes vindas do amor. Então, vem a parte do coração, vem a parte das rosas, vem a cabeça de cera ou a cabeça de algum animal. Então aquilo ali, ele já vem simbolizando a parte ritualística ali
daquele ritual. Então, ele está simbolizando a parte do amor, é onde que eu quero que uma entidade trabalhe, para que aquela energia ela seja manipulada corretamente. Então, tudo vai da intenção. Então, toda a formalização de um ritual, ele tem que ser algo vindo de uma intenção. Então, precisa ter uma intenção para você poder fazer acontecer o negócio, porque senão não vai adiantar nada. É a mesma coisa que você juntar o material e entregar para por nada, né? Aquilo você vai estar entregando por nada. Mas a parte do pecado, disso daí ele não existe, né? Porque o pecado é algo vindo da parte do cristianismo. Por quê? Por conta da reverenciação a somente um Deus. Então, quando você... Só que assim, Deus, no caso, ele não vai estar trazendo uma pessoa, obviamente, ali para você à força, por conta da moralidade da religião. Então, a religião ela é uma religião moral. A parte do cristianismo, ela é algo moral. Então, eles trabalham com a parte do moralismo. Então, entende-se que ninguém é obrigado a nada. Porém, entretanto, todavia, a própria Bíblia em si, ela traz a sua controvérsia. Por quê? Porque eles não aceitam a ideia, né? Isso, claro, vindo pela parte da bíblica, obviamente, que o Deus, no caso de Israel, ele quer ser o único Deus reverenciado. Porém, existem ali outros deuses até mesmo antes do Deus de Israel, que é o Deus convencional, é o Deus comum, no caso. Então existem, no caso, vários deuses, né? Porém, como a Bíblia acabou, no caso, ali se abrangendo e trazendo ali, obviamente, ali, acabou se expandindo ali pelo mundo, eles têm na visão de que a Bíblia é a única verdade existente. Mas, porém, entretanto, todavia, tem-se também a citação sobre Satanás, né? Porém, a visão de Satanás, dentro da Bíblia, é que ele está preso, né? Obviamente. Mas a parte da condenação, isso você vai encontrar em Apocalipse, a parte da condenação, que fala que Satanás ele está preso, tudo mais por conta de seus pecados, que ele se revoltou contra Deus e por aí vai. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que se você pagar um trabalho espiritual, você não está servindo ao diabo, tá? Você não serve ao diabo. Por quê? Porque quem traz a condenação ao ser humano, quem condena o ser humano ao inferno, isso está em Apocalipse, não é o demônio. Você não vai ao lado do diabo. Quem traz a condenação ao inferno é o próprio Criador. Então a coisa ela é muito mais pior do que você possa estar imaginando. Porque quem condena você perante, no caso, a Bíblia, é Deus e não o demônio. Na Bíblia fala que Deus tem lá seus 7 olhos, lá, se eu não me engano é isso. E Deus tem 7 olhos e tudo mais, e ele olha com seus olhos lá julgando o ser humano. Então quem condena é Deus, não é o demônio. Então assim, não tem como você ir pro inferno porque você tá pagando um trabalho servindo ao diabo. Então isso daí é uma parte controversa da Bíblia. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus ama, Deus odeia. Entende? Então, ao mesmo tempo que você peca, você já não está pecando mais. Então, ao mesmo tempo que é errado você se envolver com seu filho, você já não é pecador mais. Então, até que chegou no ponto que a Bíblia mudou e no Novo Testamento, no caso, não podia mais ali pais ficarem com filhas. Então, mas no Antigo Testamento era completamente normal. Então, a própria Bíblia, no caso, nesse sentido, ela é controversa. Mas quando você estuda ela profundamente, você acaba entendendo ali o que a Bíblia está querendo dizer. Só que você precisa prestar bastante atenção. Mas assim, você não vai para os quintos dos infernos só porque você está pagando um trabalho espiritual. Isso não tem nada a ver. A Bíblia ela condena, não é... Como é que eu posso dizer? A Bíblia ela não vai condenar você de você pagar um trabalho. Mas o que você está fazendo, no caso, né? Então, assim, as entidades, elas vêm do sobrenatural. Existe, no caso, o todo. Deus é o todo. Então, quando se refere que Deus é o todo, Deus é tudo. Entendeu? Então, Deus é tudo. Deus criou tudo e todos. Essas entidades que trabalham pela parte espiritual, eles não vêm do cristianismo. Eles vêm da parte da África. Então, você está... são deuses da África. Não tem nada a ver com o Deus de Israel. Entendeu? Então, quando Jesus ele veio aqui para a Terra, que ele foi até a África, ali não se fala o que Jesus foi fazer na África. Entendeu? Então existe uma teoria, isso aí não é um fato, é uma teoria. Mas isso, claro, entra pela parte teológica. Que Jesus, no caso, ele não era o Deus, o verdadeiro Deus. Então, que ele não era Deus, no caso. Ele era um homem que ele foi para a África se aprimorar, porque por Jesus ele estudou em escola israelita. Então, assim, Deus estudou
a Bíblia em si. Se até Jesus estudou a Bíblia, por que você não pode? Então, se até Jesus ele estudou, por que você não vai para frente? Você também não estuda. Então, isso que é a parte do conhecimento. Então, Jesus ele foi adquirir conhecimento. Isso é uma teoria, tá? Isso aí é só uma teoria, porque fala só até certo ponto. A Bíblia não dá sequência dizendo o que Jesus foi fazer na África. Então, Jesus ele foi para a África para pegar conhecimento. Só que na África, como eu falei, lá existiam, na época da época de Jesus, lá existiam os magistas. Então a magia já é antiga, a magia já é desde a época de Cristo. Então existe a teoria de que Jesus ele foi pegar o conhecimento na África sobre magias. E é por isso que ele aprendeu a curar, por isso que ele aprendeu a fazer cego enxergar, paralítico andar. Então, existe essa teoria de que Jesus ele foi para a África para pegar esses tipos de conhecimento com os antigos mestres, que são os antigos magos daquela época. Então, Jesus ele foi até a África pegar esses conhecimentos. Então, assim, se Jesus não condenou aqueles magistas daquela época, que eles não foram condenados ao inferno, por que a gente vai? Entendeu? Então pagar trabalho já é desde aquela época de Cristo. Então as pessoas já fazem magias desde aquela época. Então tanto que na África, no caso, eles conhecem Jesus, mas eles não respeitam como sendo o Criador, né? O Senhor, no caso, o Filho, né, o Leão de Judá, enfim, são vários nomes que a Bíblia traz se referindo a Cristo, no caso, Leão de Judá, o Todo, o Filho do Homem. Então, só que o Filho do Homem também ele tem duas terminologias, no caso. Então, o Filho do Homem pode se referir tanto à parte do nós, que somos filhos do Criador, quanto Jesus, né? Então, só que esse Filho do Homem não tem uma explicação lógica e racional para isso. Então, quando Jesus ele foi para a África, existe a teoria que ele foi pegar conhecimento. Então, é por isso que ele aprendeu a curar as pessoas e tudo mais. Mas, se até Jesus ele foi para a África para pegar conhecimento, né? Você não vai para os quintos dos infernos só porque você está pagando um trabalho de magia. O que você não pode fazer é você fazer mal para uma pessoa sem ela merecer. Entendeu? Você não pode fazer mal a uma pessoa sem ela merecer. E aonde que isso entra pela parte da linha amorosa? Você não pode forçar uma pessoa a ficar com você se vocês não tinham paz, harmonia, tranquilidade e tudo mais. Quando você paga um trabalho de magia, é por isso que a Umbanda condena, porque é nessa parte. Porque a Umbanda ela entende que se chegou ao fim é para você deixar a pessoa seguir a vida dela, porque senão você quer alavancar o seu ego. Então ali nós já estamos lidando com dois problemas, que é o ego e o amor próprio, que tá faltando, que você no caso quer alavancar o seu ego, e você não, aí você no caso tem um amor próprio tão grande que você não consegue estar libertando a pessoa. Então isso daí já entra pela parte do seu amor próprio, que falta-lhe amor próprio para que você possa estar deixando a pessoa caminhar e você conseguir uma outra pessoa para você. Então e aí já entra a parte do egoísmo, aí já entra os pecados, no caso, que é por isso que a Umbanda também não trabalha. A parte moral é que a Umbanda entende que você não pode estar forçando uma pessoa a vir para você se ela não quer. Então ali já entra pela parte da moralidade. Porém, a Quimbanda ela é uma religião imoral. Então nós não acreditamos e não gostamos, no caso, dessa parte da parte da moralidade. A gente faz tudo porque a gente entende que a magia ela vai muito mais além da moralidade. Então a gente não trabalha com moralidade, a gente trabalha com aquilo que você quer. Então pagou, você tem. E também, no caso, existem entidades que são imorais também. Então, só que tudo isso é uma visão religiosa, né? Então, se você entende que a Umbanda é uma religião moral e você entende que a amarração amorosa é errada, você vai seguir a Umbanda. Se você quer resolver um problema e você não tá nem aí pra moralidade, você vai pagar pra linha da Quimbanda. É pecado isso daí? Não. Então, assim, por que não é pecado? Porque você tá pedindo um auxílio para você poder ter uma segunda chance com uma pessoa. Então aquelas entidades elas não vão forçar a pessoa a vir para você. Eles vão trabalhar na linha de destino. Então eles vão trabalhar na linha do destino para elas poderem estar alinhando novamente o destino entre vocês. Se houve um atrapalho, como por exemplo, energias externas, que são pessoas que vieram estar atrapalhando, o seu relacionamento não acabou por conta que foi uma vontade divina. O teu relacionamento acabou porque tinha fofoca, tinha enchimento de cabeça, pessoas atrapalhando e por aí vai.
Agora, por exemplo, se o teu relacionamento acabou por briga, discussão, desentendimento, desavença e tudo mais, faltou o quê? Amor. Então você está pedindo uma segunda chance para a espiritualidade, para que você possa estar recuperando aquele amor que foi perdido. Então, você quer resolver um problema. Então você entende que o teu relacionamento poderia ter ido mais para frente. Só não foi por conta de problemas que são problemas do cotidiano. Então caiu na monotonia, faltou mais parceria, então não tinha briga, discussão, desentendimento. Por quê? Porque não tinha aquele vínculo amoroso ideal para um relacionamento poder ser duradouro. Então é por isso que a espiritualidade entende que é possível você estar restaurando teu casamento, teu relacionamento e tudo mais. Tá, o que é pecado disso aí tudo? Então vamos lá. É pecado, por exemplo, você não pensar em você. Quando você não pensa em você, você já está pecando. Por quê? Porque você está pensando no outro. Então, quando você serve uma outra pessoa, você está servindo ao homem. Então, o pecado, na parte que eu vou só explicar melhor, porque assim, tem pessoa que é meio leiga. Quando você não pensa em você, você tem que estar pensando em você, você tem que se colocar em primeiro lugar, porque perante a Bíblia o seu corpo é o habitar do Espírito Santo. Então você tem que ser puro. Então se você fuma, se você bebe, se você procrastina, se você é uma pessoa que você tá na prosti, que termina com, tem uma terminologia com ição, né? Você prosti termina com, né? Tem aquela terminologia com ição. Então, junto ali. Então, se você é uma pessoa que você usa produtos ilícitos, que eu também não posso falar o nome aqui, se você é uma pessoa que você não trabalha, que você pratica a gula e por aí vai, tudo isso daí é pecado. Perante, no caso, a Bíblia. Agora, dentro da linha da Quimbanda, que é uma Quimbanda independente, que é uma Quimbanda que não depende de outras religiões para poder fazer suas práticas, pra gente não tá nem aí. Então a gente não esquenta a cabeça com isso. Mas perante a Bíblia isso daí é pecado. Então se você pratica tudo isso, você tá pecando. Você não vai pecar de você pagar um trabalho espiritual porque você quer restaurar o teu casamento. Então muitas das vezes você foi corno, ou você foi corna, que é onde você foi trocado ou trocado. Então, ou seja, quem tá pecando não é você, quem tá pecando é a pessoa. Então você quer um pecador. Então você quer uma pessoa que pratica o pecado. Então você não vai estar pecando de você querer restaurar o teu relacionamento, entendeu? Então isso daí são as intenções. Então é por isso que a Bíblia fala sobre o pecado e tudo mais, mas você não está pecando de você pagar um trabalho. Então assim, você está querendo recuperar o teu relacionamento, isso daí não tem nada demais. Você não está errando nisso. Mas, no caso, tem pessoas que condenam essa parte, mas eu já chego na parte de Deuteronômio, tá? Tudo isso que eu tô falando, no caso, é conhecimento, é estudo, é prática. Mas eu já chego na parte de Deuteronômio, tá? Eu sei que tem gente que tá esperando, no caso, chegar na parte de Deuteronômio. Se você assistiu até aqui, continua assistindo que você não vai perder nada, você só vai ganhar conhecimento. Então, se você é uma pessoa que você procrastina, que você vende seu corpo, né, em troca de dinheiro, se você bebe, se você fuma, se você usa produtos ilícitos, por aí você está danificando o corpo, que é o habitar do Espírito Santo perante a Bíblia. Mas, se você é uma pessoa que você não pratica nada disso, não é pagando um trabalho espiritual que você vai para os quintos dos infernos. Então agora a gente vai chegar aqui na parte do Deuteronômio, tá? Deuteronômio 18, 10, 12, que vai falar, no caso, sobre a condenação, né, obviamente, das práticas ocultas. Gálatas 5, 19 a 21 vai falar sobre obras da carne, né, incluindo a feitiçaria. E Oséias 4, 6, falta de conhecimento espiritual. Então, no caso, lendo a parte da Bíblia, né, sobre o que ele vai falar aqui, o que ele está falando sobre na parte do Deuteronômio. A parte do Deuteronômio, ele basicamente, né, ele está fazendo uma condenação sobre trabalhos espirituais. Então, ou seja, Deuteronômio 18, 10 ao 12, ele está proibindo estritamente práticas ocultas entre os israelitas, tá? Entre os israelitas, tá? Então, assim, não é no Brasil. Então, ele não está proibindo aqui no Brasil, tá? Então, por quê? Porque a parte dos israelitas, eles também adquiriam conhecimento na África também, tá? Então, toda aquela parte do Oriente Médio lá. Então, ou seja, o que está proibindo aqui? Ou por que houve a proibição? Ou por que houve a proibição? Porque naquela época tinha o quê? Sacrifício de filhos,
tinha a parte da adivinhação, tinha a parte de feitiçaria, magia, consulta a pessoas que morreram. Então essas ações são chamadas de abominação ao Senhor, justificando a expulsão das nações cananeias da terra. Então o que acontecia? Deus mesmo matava tudo. Então Deus mesmo matava tudo. Então, ou seja, Deus, só que nessa parte é que tem, que é uma parte primordial ao entendimento. Como eu falei, eu vou trazer a parte da Bíblia, tá? Então, assim, ó, essas ações são chamadas de abominação ao Senhor, justificando a expulsão das nações cananeias da terra. O texto ordena confiança exclusiva em Deus, rejeitando influências sobrenaturais pagãs. Então, isso daqui você encontra em Bíblia.com. Deuteronômio 18, 10 ao 12 do NVI. Não permitem que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratica adivinhação ou se dedique à magia ou faça punições, no caso. Então vamos lá. Primeiro trecho original de Deuteronômio, no caso. Deuteronômio 18, 10, 12. Condena práticas como adivinhação, feitiçaria e consulta espiritual fora de um padrão específico de tradição hebraica. Ou seja, não é uma condenação universal da espiritualidade, é uma regulamentação de um povo em um contexto histórico e religioso específico. Então, assim, agora a conversão da parte da linha da Umbanda. Tudo isso, no caso, eu também anotei aqui para eu poder estar trazendo conteúdo aqui para vocês. Por isso que eu tô olhando aqui no celular, tá? Porque assim, tudo eu deixo anotado, né? Principalmente nessa parte da Bíblia para não trazer confusão aqui. Então, ou seja, pessoal, naquele tempo, o porquê que tinha tudo isso? Então foi orientado práticas espirituais, basicamente, que elas não fossem feitas de forma errada. Então, ou seja, sem preparo, sem fundamento, sem ligação, no caso, com a luz. Então, assim, não é a espiritualidade em si que é condenada, mas é o uso irresponsável dela, feita pelas pessoas despreparadas, sem guias, sem proteções. Então a espiritualidade verdadeira, ela nunca proíbe, tá? Então, ou seja, ela nunca proíbe. Eu vou deixar aqui pra vocês. Eu tô olhando aqui pra eu poder ver, porque no caso tem Gálatas aqui também pra eu poder estar trazendo pra vocês. Então, assim, não é que a Bíblia ela esteja condenando feitiçaria, bruxaria, consulta aos mortos. O que isso tudo significa? Significa irregularidade. Tá? Então isso daí era algo irregular. Então a Bíblia não está condenando esse sentido. Ela está condenando são as intenções. Tá? São as intenções. Quando você busca um conhecimento dentro da prática dos caminhos ocultos, você não está em momento nenhum, no caso, você está indo contra a parte de Deus. São as intenções. Então quando você busca essa parte toda, eu vou deixar preparado aqui Gálatas aqui para vocês também. Naquela época, eles queriam fazer consulta, principalmente aos mortos, adivinhações, feitiçaria, bruxaria e tudo mais, para fazer o mal, tá? Então era para fazer o mal. Consulta aos mortos não é necessariamente você consultar um defunto, porque espíritos dos mortos, eles não conseguem resolver problema algum. Tá? Então eles não conseguem estar resolvendo problema nenhum. Consulta aos mortos que eles dizem era na parte sobre você estar contactando o sobrenatural para que você possa estar atacando uma outra nação. Então naquela época não existia demônio. Tá? Naquela época não existia demônio. Em nenhum momento a Bíblia cita essa parte demoníaca. Tá? Então não tem essa parte que é coisa do diabo, você contactar um defunto. Tá? Você contactar um defunto, especificamente é você não querer deixar uma pessoa, por exemplo, que faleceu, você deixar ela descansar. Mas, em outra conversão, em outro entendimento, é você querer contactar o sobrenatural para que você possa estar fazendo mal ao outro por inveja,
você, no caso, não querer que o outro vá para frente, você querer prejudicar a vida da pessoa e por aí vai. A parte das adivinhações, a Bíblia está condenando por conta que eles estão querendo dizer que ninguém, no caso, consegue estar adivinhando uma vida do outro. Mas a própria igreja, nessa parte, ela erra. Por quê? A parte da adivinhação, nem as igrejas elas respeitam isso. Por quê? Porque existem ali revelações vindas do Divino Espírito Santo. Então, quando um pastor, por exemplo, você vai numa igreja pentecostal, vamos dar exemplo lá, e ali existe aquela parte sobre a parte que é a adivinhação do Espírito Santo, então, ou seja, ali mesmo eles já estão errando. Então, eles estão querendo adivinhar a tua vida. Por exemplo, você está dentro de uma igreja, por exemplo, e beleza, tá lá, tudo, o pastor vai lá, em nome de Jesus, sei o quê, Deus está me revelando aqui nesse momento que a tua vida tá cheia de feitiçaria, de bruxaria, tem uma mulher de pele clara, cabelos escuros, ou uma mulher de pele morena, de cabelos claros, que está ali fazendo bruxaria ali para você. E isso já é uma prática de adivinhação, tá? Consulta aos mortos, quando um pastor vai falar com um Exu, entre aspas, né, numa igreja ali, quando o pastor ele vai falar com o Exu, ele já não está falando com o defunto, Deus condena isso daí, entendeu? Então a própria Bíblia, ela é controversa. A própria prática da Bíblia, ela já é controversa em si. É isso que Deus está condenando, é a falsa, porque a Bíblia entende que isso daí não é coisa vinda de Deus, tá? Isso daí não é uma coisa vinda de Deus. Então a parte da adivinhação é você querer adivinhar a vida do outro. Tá? Então isso daí, no caso, é uma prática irregular. Mas, nesse sentido, você não pode querer descobrir a vida do outro, tá? Para que você possa, assim, estar fazendo mal a ela. Então, quando você quer adivinhar a vida de uma pessoa dentro num oráculo, por exemplo, Deus ali está condenando, por quê? Porque dentro daquela época já existia o jogo de búzios. Então, ou seja, dentro daquela época já existia as adivinhações. Então, Deus ele quer ser o único. Então, ou seja, quando você vai buscar uma ajuda, você tem que pedir diretamente a ele. Então, essa parte sobre adivinhação é algo, no caso, que eles proibiram para que possa estar limitando o ser humano a práticas espirituais. Então, ou seja, é uma limitação, tá? Então, é uma limitação. Então, o cristianismo em si é uma limitação. Quando você vai, por exemplo, pagar um trabalho espiritual, você não está prejudicando ninguém. Você quer resolver um problema, então você não está fazendo mal. Tá? Então, o que é a parte da feitiçaria? A parte da feitiçaria é você querer fazer um mal ao outro, sem ele, no caso, merecer. Por isso que quando nós vamos fazer um trabalho de destruição, nós não pedimos o mal, nós pedimos a justiça. Entendeu? A gente pede a justiça para a espiritualidade. Então, em nenhum momento a gente pede o mal ao outro. A parte da adivinhação é você querer adivinhar a vida do outro, mas a própria igreja faz isso. Então, você falar com os mortos, a própria igreja faz isso, né? Então, que é onde eles consideram como você tá falando com um demônio, né? Mas você não pode. A Bíblia tá condenando. Então, a Bíblia proíbe essa parte. Então, por que a igreja tá fazendo? Entendeu? Agora, vamos lá para Gálatas, né? Gálatas, o trecho de Gálatas 5:19-21, fala sobre as obras da carne, como a inveja, ciúme, discórdia, impureza, ira e desejo descontrolado. Então, assim, o que isso daqui tá falando? Que essa manifestação mostra que existem influências e cargas, desequilíbrios espirituais atuando na vida humana. Quando alguém vive em inveja, brigas constantes, traições ou vícios, isso já indica que há energias negativas dominando o caminho, pensamentos e atitudes. Ou seja, não é apenas o comportamento, é uma influência espiritual ativa. Então, ou seja, Gálatas, no caso, está falando sobre isso, tá? Isso aqui tudo deixei anotado. Por quê? Porque, no caso, ele está falando que é o próprio ser humano que está errando. Então, ou seja, não é influência espiritual. Então isso ali não é uma influência maligna. Então, Gálatas está dizendo para você o seguinte, olha, você, como um ser humano, você está praticando magia você mesmo. Entendeu? Então Gálatas está falando isso. Do Gálatas, no caso, que é do 5:19-21, ele está deixando muito claro que não é que a influência maligna que a Bíblia está se referindo é o próprio pensamento do ser humano. Então você está praticando a inveja, está praticando a inveja, está praticando os ciúmes, está praticando a discórdia, a impureza, a ira, desejos descontrolados. O que é desejo descontrolado? É você trair, é você ficar se satisfazendo sozinho pensando no seu vizinho, é você
Tá satisfazendo o desejo da carne com vícios, né? Que são os vícios ali da parte né? De produtos ilícitos, no caso. Então você, no caso, você está praticando o pecado, né? Então, o que Gálatas está falando é que não é que você está pagando um trabalho espiritual, você está prejudicando o seu corpo. A própria energia da feitiçaria é você mesmo que está fazendo. Então não é porque você está pagando um trabalho de magia ou contactando o sobrenatural. É porque você mesmo está prejudicando o teu corpo. Então é você que está trazendo impurezas. É aí que entra a parte de possessões ou influências demoníacas, que é onde você mesmo está puxando para você energias ali desse tipo. Então, você em si está atraindo espíritos malignos ali para você. Então não é que você que você acabou pegando ali uma influência enorme. Né? Não é porque você pagou um trabalho espiritual que você está se prejudicando. Através de todos esses pecados, você está atraindo espíritos negativos. Então, o caminho para essa parte toda, tanto da parte de Deuteronômio, não está falando que você não pode, por exemplo, você contactar a Deus, porque todas essas entidades, eles foram criadas pelo próprio Criador. Então, quando você está praticando essa parte espiritual, não é para você estar evitando, não é para você evitar você falar com entidades, porque essas entidades são vindas propriamente no caso do sobrenatural e da espiritualidade em si. Então, você não está pecando, né? O que você não pode é porque, assim, a Bíblia, ela quer fazer você entender que se o teu pai ou a tua mãe chegou ao ponto do falecimento, não é para você ficar perturbando aquela pessoa ou aquele defunto, né? Para você entender que ele já fez a passagem e realmente isso daí é algo que faz completamente o sentido. Por quê? Porque a partir do momento que entra no falecimento do ser humano, ele vai para um lugar que é o sobrenatural, obviamente, fazer o seu descanso eterno. Então é para você deixar aquela pessoa descansar. Mas aí entra a parte do espiritismo kardecista. Mas quando você tem um entendimento, você entende que existe um mentor cuidando daquele espírito. Então, quem vai trazer aquele espírito para falar com os encarnados aqui na Terra são mentores espirituais. Então há uma possibilidade. Então tudo aquilo que é passado numa carta, quem traz são os mentores espirituais ao lado daquele espírito, entendeu? Mas tem toda uma permissão espiritual. Entende? Então tem toda uma permissão espiritual. Porém, entretanto, todavia, como nós estamos falando aqui sobre Bíblia e não sobre kardecismo, a Bíblia ela fala que vai muito das suas intenções. Então, toda aquela carta que ela é mandada aqui para os seres humanos aqui na Terra, ele é algo que, digamos que seja algo simbólico do espiritual, né? Algo simbólico do sobrenatural. E não é algo que ele seja ali de fato, por exemplo, que pode ser que seja ali realmente ali o morto, né? Mas sempre existe uma identificação, que são as revelações, que é algo que somente encarnado consegue saber. Entendeu? Então, é uma identificação, é algo simbólico, mas existe ali uma identificação. Então, aquele simbolismo ele passa a ser um simbolismo real. Entendeu? Então, tem toda essa parte. Mas ele não é controverso, vai do entendimento, no caso ali de cada pessoa. Mas isso aí não é controverso. Mas tem ali essa parte que é uma parte tranquilizadora, né? Para que a pessoa possa saber que realmente, de fato, existe ali o outro lado. Existe ali realmente ali um sobrenatural, existe ali uma vida após a morte e por aí vai. Mas quando você tem o entendimento, quando você estuda, você passa a saber que a Bíblia, ao mesmo tempo que ela ensina, mas ao mesmo tempo ela também está desensinando, né? Digamos assim. Porque tem essas partes controversas, mas quem é estudioso da Bíblia e tudo mais fala que a Bíblia ela não é controversa em nada. Mas quando você estuda com uma visão aberta, com uma visão abrangente, você não estuda ali fechado naquela ali que você quer achar a resposta dentro da própria Bíblia mesmo, você entende, porque quem tem que estudar a Bíblia são os evangélicos. Quem tem que estudar a Bíblia profundamente é quem pratica aquilo ali todo dia. Então é padre, pastor, tudo mais. Mas só que nem na parte do catolicismo, nem na parte dos evangélicos, eles existem ali um consenso. Não tem nenhum consenso nisso daí.
Então é a mesma coisa que você querer falar dos santos. Né? Por exemplo, tem ali, eles canonizaram ali vários santos. Mas tem santo ali que... misericórdia. Entende? Então, eles não têm nem esse consenso entre eles mesmo. Mas, quando você estuda a Bíblia, você não precisa estudar a Bíblia com uma visão católica, com uma visão evangélica. Não, você tem que estudar. Entendeu? Você tem que estudar. Então você lê, né? Você lê a Bíblia porque eles falam que a Bíblia é um manual, né? Mas a Bíblia não é um manual. A Bíblia ela é somente a ponta do iceberg no meio de tudo isso. Entendeu? A Bíblia ela nada mais é do que a ponta do iceberg, né? Para deixar mais claro para vocês. A Bíblia é somente a ponta do iceberg. O que tem por trás do todo é muito maior. Mas, se tratando da Bíblia, né, porque esse daqui que é o tema do vídeo de hoje. Então, no caso, falando sobre Gálatas, né, agora mudando da água para o vinho. Se tratando sobre Gálatas, ele está falando que não tem esse negócio de você estar possuído, ou de você pagar um trabalho espiritual e você ficar ali com um espírito ali no teu couro ali, ferrando a tua vida. Gálatas não tá falando isso. Gálatas tá falando do próprio pecado do corpo, né? É o próprio pecado da carne, que tá falando sobre a inveja, tá falando sobre o ciúme, a discórdia, impureza, a ira, desejos ali pelo teu vizinho, que nem ter acreditado que a grama do vizinho é mais verde, no caso. O Gálatas tá falando isso, que basicamente você tá sendo impuro, você mesmo tá atraindo espíritos negativos para tuas costas. Ela não tá falando sobre que você faz um ritual e você vai para os quintos dos infernos. E nem Deuteronômio também não. Deuteronômio está trazendo, na verdade, uma explicação mais óbvia. Que Deus está condenando, no caso, como consulta espiritual fora de um padrão. Na verdade, só que assim, Deuteronômio, ele é um versículo interessante, no caso, de ser estudado, porque ele está condenando práticas de adivinhação. Só que a própria igreja faz isso. Então a própria igreja faz a adivinhação. Só que também assim, isso daqui também você não precisa ler a Bíblia pra você ver que esse negócio é basicamente quase impossível. Porque nem a gente, no caso, que trabalha com essa parte toda, a gente também não consegue estar adivinhando tudo. Entende? Então a gente também não consegue estar adivinhando tudo. Isso daqui é o ser humano não ser limitado. Por mais que a gente tenha dons que foi justamente dado pelo próprio Criador a nós, nem a gente não consegue adivinhar tudo. Então, nem o tarô, nem o baralho cigano, nem o jogo de búzios, isso daqui não precisa a Bíblia falar. A gente não consegue adivinhar tudo. A feitiçaria e a consciência espiritual fora de um padrão específico da tradição hebraica tá falando, no caso, que você não pode. No caso, tá fazendo basicamente oferendas. Mas, naquela época, era oferendado ovelhas, pessoas, grãos, milho e por aí vai. Então, basicamente, você não pode fazer nada que não for entregado para Deus. Basicamente é isso. Mas só que assim, o que Deuteronômio está querendo dizer, na verdade, é a intenção. Deuteronômio está falando sobre as intenções. Não está falando que a prática em si é proibida, mas é a intenção. Então, assim, não faça o mal ao outro sem ele merecer. Mas isso, claro, até a África fala. Os próprios africanos falam isso. Então não precisa vir da Bíblia, né? Então, nem as práticas da África. E olha que a África, o povo lá guerreiam na parte espiritual. É igual Harry Potter. Então, é igual Harry Potter. Um mandando chumbo pro outro. E isso Deus condena. Mas, é que nem eu falei, vai do entendimento. Isso daí não é prática espiritual maligna, é do teu entendimento, é da intenção. Para que você vai prejudicar o outro? O que o outro te fez? Entendeu? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas enfim, agora vindo aqui a parte de Oséias. Então, no caso, Oséias está falando o seguinte. Deixa eu achar Oséias aqui. Diz que o povo parece por falta de conhecimento. Isso numa leitura, obviamente, é mais aprofundada, né? Não se limita ao estudo ou à informação comum, mas fala diretamente sobre a consciência espiritual e entendimento das forças que atuam na vida. Quando a pessoa não entende
o que está acontecendo espiritualmente ao redor dela, ela fica vulnerável, caminhos se fecham, relacionamentos se perdem, a vida trava e ela não sabe o porquê. É a falta de percepção sobre influências, energias e movimentações espirituais que estão agindo sem que ela perceba. Então o que isso daqui quer dizer? Então quando você não tem entendimento, né, você fica uma pessoa vulnerável. Deixa eu abrir aqui o versículo de Oséias, né, eu vou estar fazendo uma pesquisada aqui, porque no caso eu só peguei a informação, eu já logo fui anotando, né? Então deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. O versículo destaca a destruição espiritual por negligência da lei divina. Então, tem a consequência a ignorância, né, que é a falta de conhecimento de Deus. Não é apenas ignorância, mas é uma rejeição ativa da sua vontade, mas da sua vontade está se destacando a Deus. Então, seja da vontade de Deus. Resultado em destruição, rejeição dos sacerdotes. Deus rejeita os líderes espirituais que esquecem a sua lei, retirando sua autoridade. Impacto geracional. O esquecimento da lei divina afeta não apenas os indivíduos, mas também as futuras gerações, que são os seus filhos, que é onde Deus está condenando tudo. Então, ou seja, Deus está falando que você precisa ter conhecimento. Tá? Então, basicamente, o versículo de Oséias, ele diz que o povo perece, por falta de conhecimento. Isso, numa leitura espiritual mais profunda, não se limita ao estudo ou à informação comum, mas à falta diretamente sobre a consciência espiritual e entendimento das forças que atuam na vida. Então, ou seja, quando você, no caso, deixa a espiritualidade de lado, você fica uma pessoa vulnerável. Mas aí que já entra, no caso, pela parte dos ateus. Né? Isso daqui já entra pela parte dos ateus. Os ateus, no caso, eles não têm, basicamente, uma espiritualidade forte e por aí vai. E, basicamente, tem o entendimento que os ateus também, eles não precisam, né, de uma parte espiritual, né, digamos assim. Então, basicamente, quando, no caso, os ateus, eles pensam somente neles, que eles entendem que não há necessidade, por exemplo, de uma intervenção divina, porque eles são responsáveis pelas suas próprias atitudes, eles ficam ali vulneráveis à parte divina, né, no caso. Então, por isso que quando a gente faz um trabalho para um ateu, digamos que normalmente seja um pouco mais fácil, né? Então, basicamente, porque eles não têm essa mesma proteção que uma pessoa espiritualizada, no caso, ela tenha. Então, basicamente, quando você faz um trabalho contra um ateu, é mais fácil, né? Então, ele pega mais fácil. Mas, isso aí não significa que todo ateu não tenha proteção. Tem muitos ateus que eles têm ou Exu muito forte, ou eles têm, por exemplo, um anjo, né, que os protege, ou até mesmo um demônio que os protege. Eu já peguei casos em que muitos ateus, eles basicamente, né, eles têm ali demônios, né? Isso é algo interessante porque isso eu acabei descobrindo dentro do próprio jogo de Búzios. Muitos ateus, eles têm demônios que os protegem. Então, porque assim, demônios, eles não são ruins. Demônios, eles são seres materialistas. Então, ou seja, eles são seres do material. Então é por isso que um demônio, ele consegue movimentar as coisas, porque eles têm uma capacidade sobrenatural maior do que uma pessoa, um ser, no caso, comum. E eu acho isso muito interessante, falando sobre demônios, porque os demônios, eles fazem com que nós tenhamos uma percepção da vida um pouco mais diferente do que uma parte cristã, por exemplo. Então isso é algo muito interessante dentro da parte do satanismo, porque nós conseguimos ter uma liberdade. Então a gente tem liberdade para que nós possamos estar assim estudando. E isso daí é muito gratificante, também falando sobre isso daí é gratificante porque nós temos uma visão mais abrangente, né? Então a gente não se fecha, nós não somos pessoas limitadas, igual os cristãos, né? Cristãos, eles são seres limitados, então eles se limitam à Bíblia. Então, ou seja, eu só posso ir até aqui porque a Bíblia está dizendo isso. Mas quando você lê a Bíblia numa visão aberta, você consegue ter esse tipo de percepção. E uma coisa que é muito interessante, né? Isso daqui é algo bastante interessante. E agora entrando num outro ponto, que eu acho que também é bem interessante também, é sobre a parte do inferno, tá? Esse inferno que a Bíblia
tanto fala no caso, ele existe mesmo, né? Ou isso daí é uma mera lorota no caso? Gente, vamos lá. O inferno, ele existe, mas o diabo não é como você acha que ele é. Samael, né, que na verdade Samael é um outro, digamos que seja um outro nome, mas o nome verdadeiro de Satanás é Rei Léo, que ele é um anjo, no caso. Rei Léo, ou Samael, como você bem entender, ou Satanás, ou Lúcifer, enfim, vai muito do teu conhecimento. Só que Lúcifer é um, Rei Léo, Satanás é outro, mas a Bíblia é tudo a mesma coisa. Mas o inferno não é como você acha que é. Então, assim, de fato, né, Satanás, ele tá realmente, no caso, preso, né, porque Deus realmente prendeu ele. Isso daí perante estudo teológico, né, da Bíblia. Mas não é todo mundo que merece o inferno, tá? Então, assim, não é todos que merecem o inferno. Nossa, mas por que você está falando isso? Nem todos merecem o inferno. Porque tem pessoas, tem seres humanos que nem o diabo quer, né, nem o demônio não quer. Só que não é necessariamente que todo mundo que morre que não presta que vai para os quintos dos infernos. Isso daí é um erro muito grande que as pessoas cometem. Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, eu já fui adiantando essa parte, é que Deus fala que o diabo, no caso, ele está preso aqui na terra, no caso, esperando ser libertado para ele poder estar tomando seu lugar no trono. Mas isso não é inveja, tá? Isso daí não é inveja. O diabo, ele não tem inveja de Deus, até porque o próprio demônio, ele tem o conhecimento de que Deus, o todo, ele é o Criador. Mas houve uma rebelião. Mas essa rebelião houve não por inveja de Satanás, mas é pela não aceitação de como o próprio Criador trata a sua humanidade. O diabo, ele não odeia os seres humanos. E que isso daí fique bem claro. O diabo, ele não odeia os seres humanos. Quem possui os seres humanos são espíritos, entidades de baixa luz que foram rejeitados pelo próprio demônio. Entendeu? Então, quem possui os seres humanos não é o demônio, são espíritos de baixa vibração, de baixa luz, que esses espíritos não foram nem para o céu e nem para o inferno, e que eles estão no meio da humanidade, que é onde são as famosas energias negativas. Então, assim, quando a gente faz um banimento desse tipo de espírito, a gente não está mandando para os quintos dos infernos. Muitos magistas, eles entendem que quando eles fazem uma limpeza, quando eles fazem uma desobsessão, os pastores, quando fazem exorcismos, eles acreditam que eles mandam esses espíritos para o inferno, mas não, eles mandam para um outro lugar, que é onde é muito conhecido como sendo umbral. Tá? É quando conhecer... É uma terminologia mais fácil para vocês poderem entender. O umbral, ele é trazido pelo kardecismo, né? Mas, digamos, não vamos nem chamar de umbral, tá? Não vamos trocar esse nome. Não vamos. É para um lugar de acolhimento, tá? Vamos chamar assim. É para um lugar de acolhimento. Neste lugar de acolhimento é onde se é tratado esses espíritos. Tá? É onde existe um tratamento para esses espíritos. É onde o kardecismo conhece como sendo um hospital sobrenatural. A Umbanda e o kardecismo conhece como sendo umbral. Então, vamos chamar esse lugar de tratamento. É como se fosse um tratamento, como se fosse um presídio, no caso. Mas é um presídio com um tratamento, né? Que esses espíritos que outros espíritos melhores oferecem mais conhecimento e entendimento para essas entidades. Então, quando a gente faz essa desobsessão, eles vão para esse lugar. Então, lá é oferecido um tratamento, entre aspas aqui, um tratamento psicológico, fazendo com que esses espíritos eles entendam que fazer o mal às pessoas é errado. E aqui na Terra eles já terminaram. Existe uma possibilidade de volta, mas aonde a Bíblia entende como sendo reencarnação da carne, que é da carne e do espírito, né? Eles chamam que é ressurreição do próprio corpo, ou dentro do espiritismo, que é a reencarnação, para que ele possa vir estar novamente pagando aqui na Terra, sofrendo. Esses são os espíritos sofredores.
né? Então tudo isso, no caso, você pega em livros, além da Bíblia, você pega em livros como sendo o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e por aí vai. Então você, além da Bíblia, você faz uma conjectura, você faz um estudo, mas você também tem que estudar, obviamente, a parte do luciferianismo, né? Então, quando você estuda o luciferianismo, você também tem esse entendimento. Porém, esses demônios, que eles chamam de malignos, né, que são os demônios malignos ali, na verdade são espíritos que não conseguiram achar a sua luz. Aí chamam de demônios por conta que quando Jesus estava no deserto, houve lá, que foi mandado lá os demônios foram mandados aos porcos e por aí vai, e os porcos foram lançados aos mares. Então eles entendem que são espíritos lá que estavam lá possuindo a mulher lá e tudo mais, e por aí vai. Então eles entendem como sendo demônios por conta disso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você, no caso, estuda essa parte, você consegue ter um entendimento de que esses espíritos, eles não são vindos do inferno. Eles são espíritos que não conseguiram nem chegar no inferno. Entendeu? Eles ficaram naquele meio termo, eles estão aqui na Terra ainda. Mas o inferno, ele existe, sim. E por que o inferno não é para todos? Por conta que o inferno, dentro do nosso entendimento, luciferiano, no caso, nós entendemos que o inferno é um lugar de conhecimento, é uma outra evolução. Então, quando você... Por que é uma outra evolução? Porque assim, tem aquelas pessoas que elas concordam definitivamente com a Bíblia, né? Então, são aquelas pessoas que concordam ali definitivamente com Deus, né? Então, tudo que é passado na Bíblia, as pessoas concordam. Então as pessoas entendem que, não, eu quando morrer eu quero ir para o reino dos céus, porque lá é um reino de descanso, de tranquilidade, de paz, nananã. Mas quando você entende que Deus, na verdade, quando você descobre, vamos usar esse termo, descobre. Quando você descobre que quem faz o julgamento e quem faz as punições dos teus males, dos teus erros, não é o diabo, mas é Deus, aí você já, opa, então espera um minuto aí, então, como que Deus ama e Deus condena ao mesmo tempo? É como que Deus cria e Deus mata? É como que Deus odeia, mas ao mesmo tempo ele ama? Como que Deus, no caso, pode agir assim comigo? Aonde foi que eu errei? Aí que entra as partes dos pensamentos. Onde foi que eu errei? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô enfrentando isso? Por que eu tô enfrentando aquilo? Entendeu? Porque quem faz o teu julgamento não é o diabo. Quando você erra, não é o diabo que te condena. É Deus. É aí que nós que somos do outro lado da moeda, a gente pensa, mas como é que eu vou, no caso, ficar a favor de um Deus que me julga, de um Deus que me critica, de um Deus que me odeia, basicamente? Entendeu? Então, assim, por que Deus, no caso, por exemplo, ele faz ter abortos? Né? Por que Deus, no caso, leva uma criança a nascer ali doente? Né? Por que Deus faz com que uma pessoa fique paralítica? Nasce paralítica, perdão. Por que Deus faz uma criança nascer paralítica? Por que... Entende? Então são esses tipos de coisas que o diabo, que vamos chamar aqui de diabo, para você poder entender, é isso que o diabo questiona, ou pelo menos questionou, na época da rebelião. É como que um Deus perfeito quer fazer uma criação perfeita com tudo isso de erro. Entende? Então, é aí que há a discordância. Mas quando você estuda a Bíblia, que você traz esse entendimento, é por isso que você não pode ler a Bíblia fechada. Ali você se fecha no momento que você vai ler a Bíblia, né? É por isso que você não pode fazer isso. Você tem que ler a Bíblia com a mente aberta. Entendeu? Porque com a tua cabeça aberta. Porque onde, no caso, entra aquela parte da interpretação, né? Você tem que saber interpretar, no caso, a Bíblia. Quem tem que interpretar a Bíblia são os evangélicos, são os católicos. Então eles que têm que interpretar a Bíblia. Agora, quando você lê a Bíblia com uma visão estudiosa, com uma visão de estudo, aí você já pega um outro tipo de visão.
entendeu? E sem ficar estudando com manual bíblico também, porque não, o manual bíblico, quem estuda a Bíblia sabe o que é manual bíblico. O manual bíblico é algum pastor que escreveu aquilo ali, é uma visão no caso, só que tem vários manuais bíblicos disponibilizados para compra, mas tudo aquilo ali foi escrito por alguma vertente cristã, ou foi escrito por um padre, foi escrito por um pastor, foi escrito por alguém. Quando você pega a Bíblia e você estuda ela sozinho ou sozinha, você tem um entendimento melhor, porque você vai ter o teu entendimento daquilo ali. Entendeu? Ah, mas o meu entendimento pode ser que esteja errado. Não está errado. É exatamente isso que você leu. Por quê? Porque é exatamente isso que está escrito ali na Bíblia. Então você não tem que interpretar nada. É aí que tá. Quem tem que interpretar são os cristãos. Você não precisa interpretar nada. Então, quando você lê aquilo ali, é a mesma coisa que você lê o livro do Harry Potter, por exemplo, e você tem que interpretar o livro do Harry Potter. Não, porque se você lê o livro de Harry Potter, não, tá errado, porque Harry Potter não tá falando isso. Entendeu? Então, assim, quando você tem esse entendimento, você começa a entender mais essa parte da Bíblia. Então, o inferno não é para todos. O inferno é para os inteligentes. O diabo não quer aliados ao lado dele que são fracos. Igual Deus manda você, que se você levar um tapa no lado da cara do lado direito, manda dar o tapa no lado esquerdo para equilibrar. Não, porque se uma pessoa lhe magoou, faça uma oração a ela. Entendeu? Então, o demônio, ele gosta dos mais fortes. O diabo, ele gosta dos mais inteligentes. O demônio, ele gosta dos questionadores. O demônio, ele gosta de pessoas que são espertas, são ágeis, são os lobos. O diabo, ele gosta dos lobos. Ele não gosta das ovelhas. O diabo, ele gosta do pastor e não das ovelhas. O diabo, ele gosta das pessoas que são as águias, que estão por cima das nuvens. O diabo, ele gosta dos tubarões, daqueles que andam longe do cardume, daqueles que andam sozinhos, daqueles que caçam sozinhos, daqueles que são espertos, ágeis, inteligentes, e não das ovelhas. Entendeu? Então, diferentemente daquilo que a Bíblia fala, o diabo não gosta dos porcos. Ele não gosta dos porcos. Ele gosta dos donos dos porcos, que é aqueles que mandam. Entendeu? Então, essa que é a grande diferença. Então, a Bíblia é para os fracos. Se você for estudar a Bíblia ali profundamente, você vai entender que aquilo ali é para os fracos, entende? Então, não tem esse tipo de coisa. Então, o demônio, quando houve a rebelião, o que o diabo entendeu? Não, mas espera um minuto. Mas pera lá. Mas por que o senhor é tão mal, no caso, com os seus filhos, com a sua criação? Mas por que o senhor é tão mal com a sua criação? Por que o senhor vai inventar uma doença para o ser humano, por exemplo? Sendo que o ser humano, no caso, né? Naquela época de Israel, o ser humano vivia lá com 300, 400, 500 anos. Entendeu? Por que vai reduzir a vida do ser humano, no caso? Porque o ser humano é pecador? Não merece viver tanto? Mas é a imortalidade da alma, no caso. Sendo que o corpo é a matéria. A matéria vai se denegrir, no caso. Mas é uma imortalidade da alma. Então, por que houve essa rebelião e por que muitos anjos foram junto com Rei Léo, com Samael ou com o diabo, no caso? Porque eles mentalizaram, eles viram, eles notaram que o negócio era bem mais embaixo. Que não tem essa honestidade toda que Deus oferece na Bíblia, no caso. Deus criou tudo, realmente. O todo. Então isso houve realmente um criador. Entendeu? Só que esse criador não é exatamente como você imagina. O céu não é como você bem entende. O plano espiritual, ele realmente existe o céu, que é onde fica o criador, existe o inferno, existe o umbral, que é o lugar de tratamento, como eu estava falando para vocês. Existe realmente um hospital, que é o mesmo tratamento, no caso, porém para espíritos que ainda não se desligaram dos seus corpos, que eles passam a ir para o plano espiritual com a doença, que eles realmente morreram aqui na Terra. Por exemplo, quando tem lá uma pessoa morreu de câncer, por exemplo, esse espírito ele ainda pega essa energia dessa doença. Então, realmente tem que fazer todo um tratamento para
para que esse espírito, no caso, ele possa realmente estar se desligando e sendo curado realmente da doença. Então isso de fato é uma verdade. Até então, até tem documentários que, se você pesquisar aqui dentro do YouTube, você vai achar que são pessoas, são crianças, no caso, que nasceram com marcas, no caso da pele, que foi da sua vida passada, né? Então, que nasceu tipo com uma mancha assim, ou na barriga, ou nas costas, ou na perna, ou na cabeça, ou na testa, que são as reencarnações. Então isso daí de fato é uma verdade, que isso aí realmente existe. E crianças também que lembram de suas vidas passadas. Então isso de fato é uma verdade. Então é essa parte toda que é feito o desligamento total do espírito com o seu antigo corpo, no caso. Então assim, quando você consegue ter esse entendimento, que nem eu falo, o inferno não é para todos. O inferno são os mais fortes. E aqueles que não concordaram durante sua vida aqui na Terra com os mandamentos, no caso, do Criador. Então isso é uma verdade. Então, que nem eu falei, a Bíblia é somente a ponta do iceberg. A Bíblia é somente a ponta do iceberg. O negócio que tem por trás disso tudo, do sobrenatural, daquilo que é o nada, que são os ateus que não acreditam em nada e por aí vai, realmente os ateus, eles não estão errados. Por quê? Quando você unifica o conhecimento ateísta, né, quando você unifica o conhecimento da matéria, porque quando nós falamos sobre ateísmo, é o contrário do sobrenatural, né, é o contrário. Então, é o entendimento da matéria. Só que quando você estuda a parte da matéria, quando você é um ateu, que você estuda toda essa parte espiritual, porém, entretanto, todavia, você passa a ser um ateu aberto a conhecimentos, né? Você não acredita em nada, mas também você também não desacredita, você fica uma pessoa inteligente. O luciferianismo, ele, digamos que ele seja quase um ateísmo cristão, entendeu? Então, tipo, a gente acredita no sobrenatural, por isso que nós temos todo esse conhecimento todo, porém, entretanto, todavia, nós não nos fechamos na Bíblia, né? Porque a gente entende que a ponta do iceberg é somente a ponta, o que tem embaixo do iceberg é muito maior. Então, a gente estuda toda essa parte da biologia, a parte da criação do mundo, as visões de outras visões de religiões, o conhecimento da matéria, o conhecimento da cura espiritual, o conhecimento da cura corporal, enfim. Então a gente estuda um todo, a gente não se fecha somente a isso. Mas de fato, o inferno, ele realmente existe. Mas o inferno é somente para as pessoas que têm merecimento. Não tem nada a ver de você ir para os quintos dos infernos porque você foi um bandido aqui na Terra. Não tem nada a ver que você vai para os quintos dos infernos porque você pagou um trabalho espiritual. O inferno não é para todos. Você não vai pagar, espiritualmente falando, e tão pouco você vai pagar aqui na Terra só porque você pagou um trabalho espiritual. Não tem nada a ver com isso. A ponta do iceberg não tem nada a ver com o seu fundo. E o que acontece, por exemplo, se você paga um trabalho espiritual para você prejudicar uma pessoa que ela não é merecedora, né? No caso daquele trabalho espiritual ali, por exemplo, um trabalho para destruição, né? Quando a gente contrata serviços, por exemplo, de espíritos de baixa luz, né? De baixa vibração ali, que são os famosos espíritos malignos, né? Para você poder ter esse entendimento. Você não paga nada, entendeu? Por quê? Quando você paga um trabalho para um espírito desse nível, você está fazendo simplesmente a contratação de uma justiça. Você está pedindo justiça para uma situação ali, no caso, que você não consegue ou não conseguiu lidar sozinha, né? Então, você foi uma pessoa que você não conseguiu lidar sozinha com toda aquela situação. Então, é por esse motivo que você está fazendo a contratação desse espírito, né? Então, ou dessa entidade, por exemplo, porque espírito de morto não tem força para nada. Mal é mal para se levantar, no caso. Então, quando você tem esse tipo de entendimento, você consegue estar compreendendo que o sobrenatural, ele não vai estar prejudicando você. O sobrenatural não vai estar prejudicando você. Você não paga nada. Espiritualmente falando, quando você pede justiça para uma entidade, você não está pagando nada. Quando você paga um trabalho amoroso, você também não paga nada, porque a única coisa que você quer é restaurar seu casamento, você quer restaurar ali a tua vida conjugal, você quer uma oportunidade com a pessoa, você quer demonstrar para a pessoa que você realmente mudou. Então não tem esse karma energético, essa energia negativa que muitos falam. Isso aí não tem absolutamente nada a ver.
Isso daí é lorota, isso é coisa que não tem nada a ver ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você paga um trabalho de magia, você simplesmente está pedindo uma oportunidade para uma entidade. Olha, eu quero mudança. Olha, eu quero prosperar. Olha, o fulano de tal me prejudicou. O fulano de tal me fez mal. O fulano de tal tá lascando com a minha vida. O fulano de tal só quer o meu mal, tá querendo me tirar do emprego, quer roubar meu marido, quer me prejudicar, quer isso, quer aquilo. Então, você está pedindo uma oportunidade para uma entidade. Você está pedindo ajuda, você está pedindo auxílio, você está pedindo que aquele espírito venha estar lhe auxiliando, lhe ajudando, enfim, tá pedindo uma solução para algo que você basicamente não consegue estar resolvendo. E por que as pessoas acreditam ali que vão para o inferno, né? Porque estão pagando ali um trabalho espiritual. É justamente por essa questão, né, sobre a parte de Deuteronômio, tá? Então, se eu chegar para uma pessoa ali e explicar a parte de Deuteronômio, ali está deixando muito claro, né, muito claro ali, que você pagar um trabalho de magia, você está causando ali, vindo pela causa e efeito da feitiçaria, né? Então, quando você joga tarô, você está consultando os mortos. Então, quando você está enfim, você vai ali no magia de Umbanda, você está ali visualizando os defuntos e por aí vai. Mas tudo isso é causa e efeito de uma interpretação errada, entendeu? Então, quando você interpreta aquilo ali do teu jeito, você está entendendo que, de fato, você está sendo uma pessoa pecadora, né, obviamente. Porém, entretanto, todavia, não é assim que funciona. E isso daqui entra pela outra parte, que é o medo e a culpa, né? Por que as pessoas acreditam que vão aí para o inferno? Por conta dessa parte da questão de Deuteronômio, né? Mas quando você entende que a Bíblia, no modo de um todo, ela é controversa, então, basicamente, você entende que até essa parte ela é controversa. Por quê? Porque como que você está pecando de você contactar um defunto se o diabo está preso? Entendeu? Então, ou seja, se você contactar um defunto, então o próprio Deus Criador está deixando muito claro ali, especificamente, que é possível. Entendeu? Então, quando você entende que Jesus, ele foi para a África para fazer não sei o que, você fica com dúvida. Mas se Jesus ele foi para a África e na África tinha incorporações, tinha rituais, tinha adivinhações. Então, no caso, o que Jesus foi fazer na África? Tendo em vista que ele foi para a África para estudar os povos que estão lá. Então, estudando os povos, você está estudando suas práticas. Então, como não fala o que Jesus fez, só fala depois que ele voltou, né, da África, ele foi fazer o que lá? Converter as pessoas? Mas então ele não conseguiu, porque o povo africano até hoje pratica magia. Então, assim, esse trecho de Deuteronômio, no caso, ele deixa as pessoas tementes. Porém, se você pega outras partes da Bíblia, que você estuda ela, e você vem com o seu justo entendimento, isso daí tudo acaba causando na mente da pessoa uma confusão psicológica muito grande, né? Porque se Jesus, no caso, ele foi para a África para estudar, e não há, no caso, uma comprovação existencial da própria existência, no caso de Jesus aqui na Terra, porque não se tem exatamente corpo, cabelo, barba, unha, não tem nada, no caso, que comprove isso. Porém, entretanto, todavia, levando em consideração que ele era um Deus, né, no caso, que seu corpo foi arrebatado, coisa que é um grandioso diferencial, isso daí também já causa uma certa confusão mental na cabeça da pessoa. Então, ou seja, você tá basicamente acreditando num ser que não há nenhum tipo de comprovação científica que ele realmente tenha existido. Consequentemente, você fica na dúvida. Tá, mas e até então aonde, no caso, que eu devo estar confiando, né, nisso daí? Então, basicamente, essa parte toda de que você vai pros quintos dos infernos, só porque você tá pagando um trabalho espiritual, você tá contactando os mortos. Quando você busca por um corpo de um ser que supostamente era um deus, você também tá pecando.
Então, ou seja, você também está acreditando num ser, no caso, que ele é um semideus, ou basicamente um deus, ou um deus único, e por aí vai. Então tudo isso é causado uma certa confusão na cabeça da pessoa. Mas, né, obviamente, a religião é um certo controle, né? Então a religião, ela quer controlar os seres humanos de alguma maneira, para poder manter uma coisa chamada equilíbrio, né? Então precisa manter ali o equilíbrio. Então, sempre tem que ter ali o bem e o mal, o certo e o errado, o Deus bom e o Deus ruim, e por aí vai. Então, tudo isso, no caso, nada mais é do que um breve controle que as pessoas querem ter em cima de outras, né? Então, tem que botar medo, no caso, para a pessoa não tirar a própria vida, para a pessoa buscar ali uma tranquilidade, uma paz e por aí vai, né? Então tudo isso, no caso, nada mais é também do que um certo controle ali para poder ter, né? Enfim. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, mexer até aqui, não deixe de estar dando seu like, de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo.